gente mais usa no dia a dia, que é a tabela de Sneller, a gente tem aquelas graduações, 2020, 2025, 2030, 2040, que é um pouco mais palpável para a gente entender do que a gente está falando, né? Mas aqui, quando a gente fala que o paciente tem visão subnormal, a gente está dizendo que esse paciente tem uma visão melhor, do que 20/400 e uma visão abaixo de 20/70, que isso seria em tabela de Logmar, o 0,3. Se você dividir 20 por 60, você vai chegar que 20 dividido por 60 dá 0,33. E 20 dividido por 70 dá 0,3. Então, é uma graduação que, para a gente classificar 20 e 70 de 0 até 1, que é o que a gente chama de 0,3, 0,4, é só dividir um número pelo outro. Então, visão subnormal, a gente considera um paciente que tem uma visão menor que 20/70 e uma visão maior ou igual a 20/400. Enquanto que aquele paciente que tem uma visão menor do que 20/400, a gente já pode dizer que esse paciente já se enquadra num quadro de cegueira. É uma cegueira total, que não enxerga nada? Não, o paciente pode ver movimento de mãos, contar dedos, ter percepção luminosa, mas para efeitos de classificação a gente considera como cegueira. E aí, quando a gente veio mais para frente, esse termo visão subnormal ficou um pouco mais defasado, só que a gente ainda usa muito isso daí nos ambulatórios. Então, o pessoal que vai para o ambulatório, a gente acaba usando bastante. Mas hoje o que a gente mais usa é isso daqui. A gente não fala mais em visão subnormal, a gente fala em deficiência visual moderada, deficiência visual severa e cegueira. Mas a classificação ficou mais ou menos a mesma coisa. Sem deficiência visual, aquele paciente que enxerga melhor ou igual a 20/70. O paciente com deficiência visual moderada ou severa, que é o que antes chamava de visão subnormal, continuou entre 20/70 e 20/400. E o paciente que é cegueira, a gente considera visão abaixo de 20/400. Aí, esses são os CID-10 que a gente tem atualmente para falar sobre cegueira e visão subnormal. Por isso que a gente ainda usa muito o termo visão subnormal, porque até hoje o CID-10 que a gente tem é com essa classificação. Então, perceba que ele fala ali, ó, cegueira e visão subnormal, cegueira em ambos os olhos, visão subnormal em um olho. E é o que a gente coloca no laudo do paciente, a gente se baseia nisso. Só que já saiu o CID-11 e para 2022 o CID-11 ele vai renomear isso daqui para deficiência visual moderada, deficiência visual grave, que é o que essa tabela nova traz. Mas na nossa prática clínica, para efeito de conversa entre um profissional e outro, a gente considera que o paciente que tem visão subnormal, ele tem uma visão menor que 20/60. Por que a gente fala 20/60 e não 20/70, que é o que está na tabela? Porque a nossa tabela de Snellen, aquele projetor que a gente usa, ele não tem o 20/70. A maioria dos projetores só tem do 20/80 e já pula direto para o 20/60. Então, a gente considera na prática que o paciente que tem visão menor do que 20/60 ou menor ou igual a 20/80 tem uma baixa visão ou uma visão subnormal. Enquanto que o paciente que tem uma visão menor do que 20/400, ele é considerado como tendo uma cegueira. Isso daí, quando os pacientes vivem pedindo para a gente fazer laudo para o INSS, essas coisas, não se comprometa. Coloca no laudo, a paciente acompanha no ambulatório tal, por isso, e apresenta acuidade visual em olho direito de tanto com correção e em olho esquerdo de tanto com correção. Se ele vai ter direito a benefício, se não vai, isso não compete a gente. Isso é uma questão que o médico que vai atender ele lá na perícia que vai decidir, porque varia muito conforme a profissão dele, se vai ter ou não vai ter esse benefício, dependendo da acuidade visual nos dois olhos. Aí, outra coisa que está na lei brasileira, que ele fala assim, ó, considera-se baixa visão ou visão subnormal quando o valor da acuidade visual corrigida no melhor olho é menor do que 0,3, que é o 20/70, e maior ou igual a 0,05, que é o 20/400. Se você dividir 20 por 400, vai chegar nisso. Ou um campo visual menor que 20 graus, para subnormal ou 10 graus para cegueira. Isso é uma outra classificação que na prática a gente usa muito pouco o campo visual para definição de cegueira, mas é o que hoje está escrito na lei do país para considerar se o paciente tem visão subnormal ou cegueira. Até por isso mesmo que a gente acaba
usando muito o termo visão subnormal, que em 2022, quando entrar em vigor o CID-11, já não vai vir mais com esse termo, vai vir baixa visão ou deficiência visual moderada, grave, severa e por aí adiante, vai acabar extinguindo esse termo. E esse aqui é as principais causas de cegueira e baixa visão que a gente tem hoje no mundo ocidental. Então, se você olhar aqui, ó, a doença macular relacionada à idade, ela tem ela de deficiência visual, ela é muito importante, e de cegueira também. Ela é uma das causas mais importantes, sendo que a degeneração macular relacionada à idade, ela é uma causa de baixa da visão irreversível. Se você olhar aqui, a principal causa de baixa de visão é catarata, disparado. Catarata e erro refrativo. Mas a gente nem considera que erro refrativo é baixa de visão. Isso é mais uma limitação de conseguir acesso ao oftalmologista para fazer um óculos. E a cirurgia de catarata é uma baixa de visão reversível, que você opera esse paciente e ele volta a ter visão. Quando a gente fala de baixa de visões irreversíveis, perceba que a campeã é a degeneração macular relacionada à idade, que hoje é a principal causa de cegueira e baixa visual no mundo ocidental. E o glaucoma não fica muito atrás. O glaucoma também é responsável por uma boa parcela aí dos casos de baixa de visão e cegueira. Então, são dois assuntos que estão nos top 3 ali de baixa de visão irreversível. O glaucoma, assim como a DMRI, também é uma doença que baixa a visão irreversível. Por isso que o nosso tratamento com o glaucoma, a gente sempre visa evitar a piora e nunca dar visão para o paciente. Os pacientes chegam com visão no glaucoma e falam, minha visão vai melhorar? Se essa baixa da visão for pelo glaucoma, você tem que explicar para ele que não, que a gente vai tentar fazer um tratamento para evitar a piora, mas que a gente não consegue voltar o que já perdeu de visão. Isso é muito importante conversar com o paciente. E quando vocês se formarem, quem for fazer residência em oftalmologia, principalmente, vocês vão ver que isso é uma questão muito bem explicada, que você tem que explicar, porque os pacientes do SUS, eles têm um nível de entendimento um pouco mais baixo, e eles acham que não fazer o tratamento vai perdendo a visão, mas que depois a visão pode voltar, se ele voltar a fazer o tratamento. Então, é bom explicar desde o começo que não é reversível a perda da visão do glaucoma. Então, o que é o glaucoma entrando na doença? Ele é um complexo de doenças oculares que apresentam uma base comum, que é a neuropatia óptica, potencialmente progressiva. Quando a gente fala em glaucoma, a gente está falando que ele se caracteriza por uma alteração no disco óptico e na camada de fibras nervosas da retina, que a camada de fibras nervosas da retina são os axônios das células ganglionares. Esses axônios das células ganglionares caminham até o disco óptico para formar um nervo óptico. Então, o nervo óptico ele é formado por esses axônios. E o glaucoma vai fazendo morte das células ganglionares e, consequentemente, uma redução desses axônios e diminuindo e alterando o aspecto do nervo óptico. E além dessa alteração estrutural, a gente tem alteração funcional. Quando a gente fala de alteração funcional, a gente está falando de campo visual, que é a perda que o paciente tem dessa visão dele, que geralmente é periférica e vai ficando mais central, mas às vezes o paciente já inicia com um quadro de escotoma, que a gente fala que é uma perda de visão localizada, logo no centro da visão. Isso não é muito incomum. Por isso que quando você tem um paciente que tem um glaucoma avançado estruturalmente, você vê no fundo de olho dele que ele tem um glaucoma avançado e o campo dele é bom, o campo visual dele não tem alteração nenhuma, nenhum dos tipos de campos que a gente faz que é mais abrangente, a gente chega a pedir um segundo tipo de campo visual, que é um campo visual que foca mais na visão central e tem mais testes dessa visão central para a gente ver se ele não está tendo nenhum perda de visão dessa visão central. Então, essa história de que o glaucoma é uma neuropatia que vai perdendo a visão de fora para dentro, é verdade. Sim, em partes, mas muitas vezes o glaucoma também pode começar com um escotoma, que é uma perda visual localizada direto na visão central. Mas muitas vezes o paciente não percebe isso. E qual que é o principal fator de risco para a gente desenvolver o glaucoma? É a pressão intraocular elevada. Além de ser o principal fator de risco,
esse é o único fator de risco que a gente consegue controlar. Então, exceto, fora os glaucomas secundários, os glaucomas de ângulo fechado, falando de glaucoma primário de ângulo aberto, o que a gente consegue fazer para melhorar o controle da doença desse paciente? É controlar a pressão intraocular desse paciente. Então, para a gente classificar, por que glaucoma é uma doença muito extensa? Porque primeiro a gente precisa saber se é primário, se é secundário, se é de ângulo aberto ou se é de ângulo fechado. E aí, dentro disso tudo aqui, abre umas 100 doenças aí para baixo. Tudo glaucoma, mas glaucoma secundário é o quê? Glaucoma primário de ângulo aberto, por qual motivo? De ângulo fechado, por qual motivo? Foi um ângulo fechado por íris aposicional, foi um ângulo fechado por bloqueio pupilar, então tem vários subtipos que eu não vou entrar nesse mérito, porque é uma aula que teria que ser dada em vários... a gente tem o cronograma de aulas do glaucoma da residência e dura um ano tendo aulas todas as semanas para a gente entender todos os tipos de glaucoma e a gente não consegue vencer o livro todo de glaucoma ainda. Mas, basicamente, quando você chega num paciente que tem suspeita de glaucoma ou tem glaucoma, o que a gente, na frente desse paciente, o que a gente tem que fazer? Que vocês, quem frequenta o ambulatório de oftalmologia, já deve ter visto. A gente faz a medida da pressão intraocular desse paciente, a gente faz a biomicroscopia, que é para avaliar o olho desse paciente, para ver se ele tem uma câmera ampla, se ele tem uma câmera rasa, se ele tem alguma alteração estrutural dentro desse olho causando glaucoma, que a gente chama de glaucoma secundário, por algum motivo. Aí a gente faz a paquimetria. Paquimetria nada mais é do que medir a espessura da córnea. Por que a gente mede a espessura da córnea? Porque o paciente que tem uma pressão intraocular de 15, com uma espessura da córnea alta, grossa, a gente subentende que esse paciente não tem uma pressão intraocular de 15. Ele tem uma pressão intraocular relativamente mais baixa. Ele só está demonstrando para você que essa pressão está 15 porque essa paquimetria está grossa. E o contrário também é verdadeiro. Se a paquimetria for muito fina e a pressão tiver de 15, você pode jogar aí que essa pressão é por baixo uns 18 a 20, dependendo do valor da paquimetria. Por isso que é muito importante medir a paquimetria, que a gente mede a espessura da córnea para a gente ter uma noção se aquele valor da pressão que a gente está encontrando é uma pressão real ou ou superestimada, conforme a espessura da córnea. A gonioscopia, que é um outro exame que às vezes vocês escutam falar, que é um exame que a gente usa umas lentes especiais para ver o ângulo desse paciente. Eu vou mostrar umas fotos de como que a gente faz isso daí, mas isso daqui é o que classifica se esse ângulo é um ângulo aberto ou se é um ângulo fechado. Aí a gente faz a avaliação do nervo óptico do fundo de olho, a gente tem a retinografia, que a gente faz para o glaucoma, é uma retinografia do tipo estereofotografia, que a gente tira uma foto do nervo óptico e acompanha ao longo do tempo. Por que esse ainda é o padrão ouro? Para a gente ver se está tendo progressão estrutural. Quando eu falo progressão estrutural, eu estou dizendo de progressão anatômica, alterações anatômicas nesse nervo. Porque a nossa cabeça não é uma cabeça boa para guardar como é que era o nervo desse paciente há um ano atrás. Você descreve no prontuário, você coloca as alterações que você viu, mas você não consegue ter noção de onde é que os vasos estavam defletindo, se ele tinha uma atrofia, alguma outra situação. Então, a retinografia é um exame que consegue te dar mais confiança. Você tira uma foto dele hoje, ano que vem você tira outra foto, e você consegue acompanhar ele através dessas fotos e coloca uma do lado da outra e compara exatamente as duas fotos para você ver se teve alteração ou não teve alteração. Aí o exame de funcionalidade do glaucoma, que a gente fala que é o campo visual. E por último, mas não menos importante, um exame que surgiu nos últimos anos, que revolucionou a oftalmologia, tanto a parte de retina, e agora entrou com bastante força no glaucoma, que é a tomografia de coerência óptica. Também vou falar um pouquinho dessa tomografia de coerência óptica para vocês. Mas ela basicamente mede a espessura da camada de fibras nervosas da retina. A pressão intraocular, o método padrão ouro é o tonômetro de Goldman, que é esse que está na foto aí. Simplesmente você coloca um anestésico no olho do paciente,
coloca a fluoresceína, que é aquele colírio amarelado, que todo mundo fica com a mão toda amarela e o paciente com o olho todo amarelo. Aí você senta ele na lâmpada, chega bem pertinho, encosta o tonômetro no olho dele, e aí você vai girando esse botãozinho aqui que fica do lado do tonômetro até você chegar nisso aqui. Você vai ver que vai formar dois halos, um semicírculo em cima e um semicírculo embaixo. E para você achar a pressão certa, esses dois semicírculos, eles têm que se cruzar levemente, como está nessa figura aqui. Se você tiver um padrão de fluoresceína muito fino, que é a foto dessa do meio, você vai subestimar essa pressão, e se você tiver um padrão mais grosso, você superestima. Por quê? Porque se você tem um mais grosso, você tem que girar mais o tonômetro para ele ultrapassar e chegar nesse padrão aqui. Enquanto que se você tem um mais fino, você precisa girar menos. Então, geralmente, o padrão fino subestima e o padrão grosso superestima. Mas, basicamente, se vocês lembrarem, quando estiverem lá no ambulatório, que você vai ver um semicírculo verdinho em cima e outro aqui embaixo, já é uma mão na roda, porque vocês já vão ficar felizes, porque o residente, quando entra no serviço de oftalmologia, que nunca fez estágio, ele demora umas 3 semanas só para entender o que é isso daqui e conseguir medir uma pressão. E a gente tem que sempre ficar conferindo a pressão dos residentes novos. Então, se você entra no serviço já conseguindo medir pressão intraocular, meu Deus, já é uma mão na roda. É muito bom. A gonioscopia, eu coloquei essa imagem só para vocês entenderem aqui. Aqui está a córnea do paciente, aqui é a esclera, o corpo ciliar está aqui e a íris está aqui e o cristalino. O humor aquoso, ele é produzido aqui no epitélio do corpo ciliar, que é uma estrutura que fica escondida pela íris, ela fica aqui atrás da íris. O corpo ciliar é a estrutura que a zônula, que são esses feixes musculares aqui, se inserem para fazer a sustentação e a acomodação desse cristalino, para ele inchar ou para ele ficar mais fino conforme a gente precisa enxergar de longe ou perto. Mas a questão é, o humor aquoso é produzido aqui, ele passa entre a íris e o cristalino aqui pela pupila, e ele é drenado nessa região aqui, que a gente chama de seio camerular. Essa região aqui, onde eu estou apontando com a seta, é a região que a gonioscopia a gente vai conseguir visualizar para saber se esse ângulo é aberto ou se esse ângulo é fechado. Antes da gente fazer a gonioscopia, a gente tem uma técnica que é com a própria lâmpada de fenda, que é o que a gente fala classificação Van Herring. O que é isso? Você vai fazer um feixe de luz bem fininho na lâmpada de fenda, você percebe que aqui onde a pontinha da minha seta tá, é o epitélio da córnea, aqui é o endotélio, e toda essa luz branca aqui é a espessura da córnea. Para você fazer isso, você deixa um feixe de luz bem fininho, inclina 60 graus ao feixe de luz na lâmpada de fenda, e joga esse feixe de luz bem na região limbar. O limbo, o que é o limbo que a gente fala? É a região onde a córnea encontra com a esclera, que é onde a região da córnea encontra com a parte branca do olho. Eu estou usando termos mais chulos porque eu não sei o quanto que tem gente mais aprofundada na oftalmologia e quanto que o pessoal tem gente que ainda não sabe muita coisa. Então eu vou tentar dar um pouquinho mais de profundidade, mas às vezes voltar para o básico. E a gente inclina 60 graus e você compara. Tá vendo que esse feixe de luz está batendo na córnea e esse feixe de luz aqui está pegando na íris? Você vê que tem um espaço entre esses dois feixes de luz. Então, quando você joga a luz na região do limbo, com esse feixe de luz bem fino, você compara. Se esse espaço que tem entre as duas luzes, a luz do feixe da íris e a luz do feixe da córnea, qual o tamanho dele em relação à espessura da córnea. Se ele for da mesma espessura da córnea, você fala que esse é um Van Herring grau 4. É um ângulo provavelmente aberto. Não tem por que fazer uma gonioscopia num paciente que não tenha glaucoma, que veio só para uma primeira consulta. Se esse espaço que tem aqui for entre metade e 1 da espessura da córnea, é o Van Herring 3. Se for menor do que meio, se esse espaço tiver menos da metade da espessura da córnea, você classifica como 2 ou 1. E nesses casos, você tem que fazer gonioscopia. Mesmo se o paciente não tem glaucoma. Por quê? Porque o paciente que tem ângulo fechado, muitas vezes ele não tem glaucoma. Ele pode desenvolver um glaucoma por um fechamento angular primário.
O que é isso? O paciente vive bem, beleza, tem visão 100%, e de uma hora para outra ele vem no pronto-socorro com uma dor absurda no olho, a córnea fica toda inchada, é uma dor que não melhora com tramadol, não melhora com morfina, isso não é mentira. Pacientes que chegam no hospital de clínicas, que vão na UPA, ah, dor de cabeça e a visão piorou. Ah, o pessoal pensa em AVC, pensa que é cefaleia de forte intensidade, coloca tramadol, coloca morfina e a dor não melhora, porque essa dor só vai melhorar quando você conseguir baixar a pressão intraocular desse paciente. Por isso que quando você avalia um paciente que tem uma câmera rasa, mesmo que ele não tenha glaucoma, é bom fazer uma gonioscopia para você ter um tratamento profilático para não deixar uma crise aguda de glaucoma acontecer para esse paciente. Aí as lentes de gonioscopia que a gente usa tem a de 3 espelhos, que é essa daqui. Sempre vai ter um espelho central, que é onde você vai apoiar o olho do paciente. E aí essa daqui, percebam que tem 3 espelhos laterais. E essa aqui, perceba que tem 4 espelhos laterais. Aí, o básico, quando você coloca esse espelho central aqui no olho do paciente, você joga a luz vai bater aqui, ó, nessa região, entre a córnea e a íris. Lembra que o humor aquoso produz aqui atrás, passa entre o cristalino e a íris e nessa região aqui. Então, é isso aqui que você vai olhar na gonioscopia para saber se esse ângulo é aberto ou fechado. Basicamente, quais as estruturas que a gente tem aqui? A gente tem a linha de Schwalbe, que é o finalzinho da córnea. Pensa que aqui, ó, onde está o pontilhado, é onde tem a córnea. A esclera, que é essa estrutura branca aqui, ela sobe um pouco em cima da córnea. Então, quando você faz esse exame, você vai achar a linha de Schwalbe, depois você vai achar o trabeculado anterior, que ele tem menos pigmento, depois você vai achar o trabeculado posterior, que ele tem mais pigmento, depois você vai achar o esporão escleral e, por último, a faixa de corpo ciliar. Conforme as estruturas que você vê, você classifica se esse ângulo é aberto ou fechado. Aqui só uma estrutura, que é um ângulo aberto, você vê linha de Schwalbe, trabeculado anterior, que é não pigmentado, trabeculado posterior, que é o pigmentado, esporão escleral e faixa de corpo ciliar. Lembra que a faixa de corpo ciliar e o trabeculado posterior são os mais pigmentados. É um jeito de te dar um norte ali na hora, porque parece que é um exame fácil, mas não é. Tem residente que sai da oftalmologia sem estar conseguindo fazer esse exame, porque não é um exame fácil, é um exame bem difícil de fazer. Os esquemas que a gente tem aqui parecem muito fácil, mas na hora é muito difícil de fazer esse exame. Por isso que tem que fazer várias vezes. Mas é só para dar uma passagem sobre gonioscopia, que é um dos exames que a gente faz no glaucoma. Avaliação de nervo óptico. Eu dei uma aula sobre avaliação de nervo óptico aqui em Curitiba para a LIOF. Eu não vou conseguir falar de tudo isso daqui, porque tem que ser uma aula só para avaliação de nervo óptico. Mas, basicamente, a gente tem os passos principais, que é avaliar o tamanho e formato, avaliar o anel neuroretiniano, que é o que forma a camada de fibras nervosas, ver a região em volta do nervo, ver a camada de fibras nervosas espalhadas pela retina, se tem hemorragia e ver a lâmina crivosa. Eu vou colocar umas imagens e vou tentar explicar esses passos a passos que a gente vê aqui da avaliação do nervo óptico. Perceba que aqui a gente tem um nervo óptico. Essa região mais branca aqui é a região que a gente está vendo a lâmina crivosa, que é a esclera. A esclera é a estrutura que passa mais por fora do olho, lá atrás, do fundo do olho. A gente tem esses vasos que eles vão entrar aqui no meio. E quando a gente percebe, essa parte mais rosadinha aqui é o anel neuroretiniano. Esse anel neuroretiniano, a gente tem ali um limite mais ou menos de um 0,6. O que é esse 0,6? Se a gente medir o nervo daqui até aqui e medir um anel neuroretiniano que vem até mais ou menos aqui, até aqui, e daqui até aqui, e você soma. Ah, esse daqui mais esse daqui corresponde a quantos por cento desse total? Esse nervo aqui, para vocês terem uma ideia, ele corresponde a mais ou menos um 0,8. Um 0,8 por quê? Porque a escavação central dele corresponde a 80% do tamanho do nervo. E se vocês avaliarem uma situação, essa percebe que ela é uma região um pouco mais escavada. O que é essa escavação? Tem menos camada de fibras nervosas nessa região aqui, tem menos anel neuroretiniano. E quando você vê essa região que tem menos anel neuroretiniano aqui,
procura na retina, logo em seguida, quando sai do nervo óptico, se vocês verem essa imagem aqui, tá vendo que essa retina toda aqui, ela é mais branquinha? E essa parte aqui tá mais escura? Por quê? Porque a camada de fibras nervosas da retina são axônios, que quando a gente tira uma foto, você vê essas ranhuras esbranquiçadas. Isso tem espalhado por toda a retina, e eles convergem para o nervo óptico para formar esse anel neuroretiniano, que sai do olho para formar o nervo óptico. Se você tem um defeito localizado aqui no nervo óptico, desse anel neuroretiniano, procura se nessa retina ele não tem uma ausência. Oi? Ele não tem uma ausência da camada de fibras nervosas. Porque se ele tiver uma ausência da camada de fibras nervosas, isso aqui é o que a gente chama de sinal de Reut. E aqui, quando tem um defeito localizado da rima neuroretiniana aqui, você fala que esse paciente tem um sinal de NOT. Então, geralmente, o sinal de NOT vem acompanhado de um sinal de Reut, porque é onde não tem anel neuroretiniano no olho, no disco óptico, também não vai ter camada de fibras nervosas da retina, porque o nervo nessa região está morrendo. Aqui só mais uma foto para vocês verem. E quando a gente faz a estereofotografia, que a gente tira uma foto exatamente isso daqui. Você também tem um filtro, que é o filtro de aneritra, que é o Red Free, que ele bloqueia o filtro vermelho. E aí você consegue ver essas regiões de ausência de camada de fibras nervosas com mais facilidade. Olha aqui como aqui essa região está mais escuro em relação ao resto da retina. Aqui também está mais escuro. Então, provavelmente aqui e aqui eu não tenho camada de fibras nervosas. Vai muito além disso a avaliação do nervo óptico. É bem complicado, mas se vocês entenderem mais ou menos isso daqui, já é bom. E aqui, se vocês verem essa mancha vermelha, isso daqui é uma hemorragia. Não é para ter hemorragia peridiscal, não é para você ter essas hemorragias. Quando você tem essa hemorragia e o paciente tem glaucoma, provavelmente esse glaucoma não está bem controlado, porque pressões elevadas causam essas hemorragias de disco óptico. Então, é um dos passos que a gente avalia nesse disco óptico. Principalmente se o paciente já tem uma escavação muito grande, que já é difícil de você delimitar se teve ou não teve progressão. Se essa escavação é enorme já e o paciente tem uma hemorragia que surgiu recentemente, provavelmente esse paciente não está com glaucoma muito bem controlado. Agora eu vou dar um passando sobre campo visual. Eu não sei qual que é a marca do campo visual que vocês têm aí no oftalmar, só que esse aqui eu trouxe, que é o da Humphrey. O da Humphrey é o mais utilizado em todos os lugares. Outro bastante utilizado é o da Octopus. Como a gente tem o da Humphrey aqui no serviço, é o que a gente utiliza e esses dois são os mais utilizados. O da Humphrey, que é das Zeiss, e o da Octopus. Só que eles são basicamente a mesma coisa, só que uns índices que tem no da Humphrey tem os mesmos índices nas outras marcas, só que com nomes diferentes, tipo aqui, ó, esse MD, esse PSD, VFI, GHT, são valores que a gente tem só no das AIS. Quando a gente vai para o Octopus, a gente também tem esses índices com outros valores, mas que significam a mesma coisa. Então, por mais que mude o campo visual, basicamente é a mesma coisa. Eu vou esmiuçar um pouquinho isso daqui, só para vocês entenderem, não sei como é que é o campo visual de vocês, mas vocês que estão graduando, e até para os residentes do primeiro ano, que chegam no oftalmo, pegam um exame desse, o paciente, o residente quer sair correndo, tem 350 gráficos, 15 números aqui, número, gráfico de preto, o pessoal olha isso aqui e fala, meu Deus, o que é isso aqui? Então, vamos começar pela parte de cima. Eu recortei essa parte aqui de cima e ampliei aqui. Primeira coisa que você vai avaliar é os índices de confiabilidade do exame. Se esse paciente teve perda de fixação, se esse paciente teve erros falsos positivos, se esse paciente teve erros falsos negativos. Como que é realizado o exame do teste do campo visual? O paciente ele é sentado em frente a uma cúpula e ele recebe um botãozinho para ele segurar na mão. E ele tem que ficar com o olho bem focado num ponto central. E as luzes vão piscando ao redor do olho dele e a gente orienta eles a apertarem o botão quando eles perceberem a luz. E aí, só que acontece,
junto com a luz, também faz um barulhinho. E esse barulhinho é de propósito que a máquina faz. Por quê? Porque às vezes a máquina faz o barulhinho e não emite a luz. E o paciente aperta o botão. Então, nesse caso, é um erro falso positivo. Porque ele apertou o botão sem ter visto, porque a máquina não jogou luz, mas o paciente apertou o botão. Então, a máquina, ela consegue te dar, ela faz esse jogo de manobra com o paciente e consegue te mostrar se esse paciente teve falsos positivos, ou seja, ele apertou o botão sem ver a luz, ou se ele teve falsos negativos, que ele viu a luz e não apertou o botão. Aí vocês me perguntam, meu Deus, mas como que a máquina sabe que o paciente viu a luz e não apertou o botão? De maneira, ela joga o mesmo estímulo luminoso em local, que tem lá 30 decibéis de força de luz, que é o que a gente fala da iluminação, e depois ela joga nesse mesmo local uma força de luz que tem 38 decibéis. Se o paciente viu 2 vezes a luz piscar com 30 decibéis, é impossível ele não ver o 38 decibéis, que é uma luz muito mais forte. Então, o paciente que tem muito erros falsos negativos, geralmente é aquele paciente que no meio do exame ele cansa e para de apertar o botão ou para de prestar atenção. E o campo também te dá isso. E quando o paciente tem muito falso negativo, o campo visual vem todo preto. E quando o paciente tem muito falso positivo, a gente tem de escotoma branco. O campo vem bem branquinho, sem nem esses pontinhos cinzas que tem aqui. Vem toda uma mancha branca. É batata isso. Pode olhar no falso positivo que vai ter um monte de falso positivo. Aqui tem, ó, 66% de falso positivo. Se você ver aqui, ó, tá tudo branco aqui, tá mais branquinho aqui essa região. É um campo que você olha esse primeiro mapa aqui e você já sabe que é um campo mal feito. Não dá para considerar esse campo visual. Aí outra coisa, você vê a estratégia, se foi programado para ele fazer que tipo de estratégia, tem várias estratégias, mas não vou entrar nesse mérito, mas é cita standard, full threshold, cita fast, cita faster, mas o mais padrão atualmente para glaucoma é o cita standard no campo do Humphrey. E aqui você tem os dados do paciente e a idade, e a duração do exame. Aí, aqui, ó, se você ver esse paciente tinha 66% de falso positivo. O campo ficou todo branquinho, porque ele não estava vendo nada e estava apertando, estava apertando. Então, quanto mais branco, mais significa que o paciente viu. E quanto mais preto, mais significa que o paciente não viu. Mas aí, quando você tem um campo visual com 53% de falso negativo, olha como fica o campo de visão. E uma característica que a gente tem, quando faz esse trevo de 4 folhas aqui, pode olhar o falso negativo, porque esse trevo de 4 folhas é muito característico de paciente que se cansou no meio do exame e deixou de apertar o botão. Ele passa a prestar atenção só nessa região mais central aqui, e não presta atenção na região periférica. Ele fica cansado de prestar atenção se está vendo ou se não está vendo luzinha piscando. Por isso que o full threshold era um exame que demorava mais tempo, geralmente não dava muito certo, porque os pacientes se cansavam muito. Aí a gente tem a estratégia CITA, que é uma estratégia que tem um tempo de campo um pouquinho mais curto. Aí, quando a gente usa o CITA Standard, a gente aceita de falsos positivos até 15%, de falsos negativos até 15%, de perdas de fixação de 20%. Como que o campo vê para mim que esse paciente perdeu a fixação? Ele tem uma câmera? Não. Até tem, alguns campos têm essa câmera, mas não é só pela câmera que ele vê que o paciente perdeu a fixação. Todo paciente tem a mancha cega, que é essa região mais temporal aqui. O que é a mancha cega? É onde fica o nervo óptico, porque onde tem o nervo óptico, o paciente não tem visão. O nervo óptico é uma região da retina que não capta luz, só leva luz para o cérebro, mas no nervo óptico o paciente não tem captação de luz. Então, o exame joga luzes justamente em cima do campo visual do paciente, na mancha cega, e veja se ele está apertando o botão. Se ele apertou o botão, significa que ele viu mesmo a máquina tendo jogado uma luz nessa mancha cega que o paciente não poderia ter visto. E se ele viu, significa que ele não estava com o olho focalizado, que ele estava com o olho virado para algum dos lados, porque se ele tivesse com o olho centrado, não era para ele ter visto. Então, de vez em quando, no meio do exame, a luz pisca na mancha cega, que é a região que o paciente não poderia estar vendo. Se ele apertou o botão,
o aparelho subentende que esse paciente não estava focado onde deveria, então ele classifica como uma perda de fixação. Então, uma perda de fixação de 20%, até 20% é aceitável. Quando a gente usa o limiar total, a gente fala de 33%, mas atualmente a gente usa muito mais o CITA Standard do que o limiar total. Então, são esses valores aqui que a gente chega. Aí, quando a gente desce para os campos, aqueles 4 gráficos aqui, esses 2 gráficos é a mesma coisa, um com números e outro com bolinhas pretas, quadradinhos pretos. Esse gráfico aqui e esse também é a mesma coisa. O que que é? Vamos voltar lá só nesse primeiro gráfico aqui. Esse primeiro gráfico é a quantidade de luz que o paciente viu em cada um desses pontinhos. O campo visual da 24.2, o que que ele testa? Ele testa os 24 graus temporal e até 30 graus nasal de campo visual. É um campo visual que avalia campo periférico? Não, ele avalia média periferia só, porque os campos que avaliam periferia são campos visuais que vão até 60 graus, que hoje em dia são muito mais usados para neurooftalmologia do que para o glaucoma. Mas esse 24.2, só para vocês entenderem, é que ele tem uma amplitude de 24 graus para campo temporal e chega até 30 graus para campo nasal. Como que eu sei onde é que é o campo nasal? Primeiro que você vai ver onde é que está a mancha cega. Esse paciente, a mancha cega está aqui. E o biquinho sempre é o campo nasal. Então, daqui para cá é campo nasal, daqui para cá é campo temporal. E esse olho aqui, é o olho direito ou é o olho esquerdo? É o olho direito, porque a mancha cega está do seu lado direito aqui. E o contrário também é verdadeiro. Quando o paciente tem a mancha cega aqui e o biquinho virado para cá, a gente está falando do olho esquerdo. Então, às vezes, você pega a prática, você nem precisa ver aqui que é o olho direito. Você bate o olho aqui, você já sabe qual olho que o paciente qual olho que o campo visual está testando. E aí ele te dá os valores aqui, ó. Aqui ele enxergou com 20 decibéis de potência, aqui com 28. E aí o campo ele tem para a população geral valores esperados para cada um desses pontinhos. E conforme o gráfico esperado para a população geral, ele faz o desvio e te dá essa mancha preta aqui. Porque é uma forma mais fácil de você ver onde é que está mais prejudicado esse campo visual. Depois que você olhou isso daqui, o principal que a gente chama atenção aqui é a fóvea, que aqui ele desligou a fóvea, mas geralmente a fóvea varia de 33 a 35 decibéis. Se esse paciente tem uma redução da sensibilidade foveal, que é o centro da visão, que é o centro da mácula, a gente tem que ficar mais atenção e pensar em pedir um campo 10.2. O campo 10.2, ele foca só nessa região aqui do meio, amplia essa região e faz vários pontinhos só aqui para a gente ver se a gente não está deixando passar nenhum defeito de campo visual nessa região central, que é aquilo que eu comentei para vocês, que nem todo glaucoma começa com defeitos que vão da periferia para o centro. Aí a gente desce para esses campos aqui. O que é o desvio total? O desvio total, o paciente, o campo visual, ele tem aquele esperado para a idade da população geral, e ele baseia o quanto que o paciente enxergou comparado com o quanto que é o esperado para a população geral. Então, se a gente vê aqui, ó, menos 12, significa que nesse ponto aqui, o esperado para a população geral seria 0. Considera tudo 0 para a população geral. Se ele tem uma pontuação aqui de menos 12, significa que ele enxerga menos 12 decibéis nessa pontuação aqui. Enquanto que se nesse campo visual você tiver números positivos, vamos supor que aqui tivesse vindo um número mais 5. Significa que esse paciente enxerga melhor do que a população geral. Porque lembra que tudo que a gente tem de comparação de exame de imagem, exame laboratorial também, a gente tem uma curva de Gauss lá, do que é o esperado para a população geral. Mas, às vezes, você tem um paciente que ele é melhor do que a população geral, isso não tem problema nenhum. Então, aqui ele te dá esses valores do paciente em relação à população geral, o desvio que esse paciente tem em relação ao esperado, e aí aqui embaixo ele classifica com esses quadradinhos pretos. O que são esses quadradinhos aqui? É essa legenda aqui, ó. Se ele mostrar para você 4 pontinhos, que é esse daqui, significa que nessa região, menos de 5% da população tem o valor que esse paciente atingiu como normal.
Quando ele te classifica aqui como o quadrado mais preto, significa que nesse pontinho aqui, que esse paciente tem bastante quadrados pretos, menos de 0,5% da população tem nesse ponto aqui como sendo normal aquilo que o paciente tem. Então, significa o quê? Se esse paciente, quanto mais preto, pior está o campo do paciente. Isso sempre baseado em relação ao esperado da população geral. Só que existe uma situação. E se esse paciente tem uma catarata? Uma catarata bem densa. A catarata densa também vai limitar esse paciente a enxergar o campo visual. Então, por isso que a gente faz o modelo de desvio, que são esses 2 segundos mapas aqui. O que o campo visual faz? Ele faz uma média dos pontos do paciente, dele mesmo aqui, pega aqui, ó, menos 12, menos 14, soma e faz uma média disso aqui. E aí vamos supor que ele chegou numa média ali, que a média do meu paciente foi de menos 4. Se a média do meu paciente foi de menos 4, todos os pontinhos que aqui o paciente tirou menos 4, vem para cá como sendo zero. Passa a ser o novo zero. Então, se vocês perceberem aqui, que esse paciente aqui, o campo chegou numa média de menos 4, ele considerou zero. O que for menos 5, ele vai para menos 1, porque é a diferença para o menos 4. Aqui que é menos 8, foi para menos 4, que é a diferença em relação ao paciente. Então, esse segundo mapa, ele classifica o paciente em relação a ele mesmo. Então, ele elimina essas opacidades difusas. Por quê? Porque se o paciente tem uma catarata forte, de uma catarata densa, ele vai ter o campo do desvio total em relação à população todo ruim. Só que para o glaucoma, a gente não quer isso. A gente quer ver se tem algum local do campo visual que está pior. Então, ele faz uma média do paciente mesmo e faz o desvio do paciente sobre ele mesmo, que é o modelo de desvio. Então, esse paciente ele tem uma perda difusa, só que quando a gente faz essa média, o campo te dá que nessas regiões aqui, ele tem maiores perdas em relação a ele mesmo. Então, é nesse ponto aqui que a gente fala que os escotomas mais específicos para glaucoma. Então, é aqui que a gente vê exatamente se esse paciente está tendo escotomas relacionados ao glaucoma. Porque se ele tem uma perda difusa, o glaucoma pode fazer uma perda difusa? Pode, mas isso a gente espera em glaucomas muito avançados. Enquanto que se o paciente tem um glaucoma relativamente inicial, intermediário, e ele tem uma catarata, não adianta nada eu olhar isso daqui, porque a catarata está influenciando muito. Eu quero tirar essas opacidades essas opacidades difusas e ver o que disso daqui ficou defeitos localizados. Então, é esse modelo de desvio. Aí, o MD, que é o Mean Deviation, ele é um valor que classifica o paciente conforme esse gráfico aqui, que é o que a gente usa para classificar o glaucoma em leve, moderado e grave. E o PSD, que é o Pattern Standard Deviation, é uma média desse gráfico aqui. Sendo que o MD, quanto mais negativo, pior. E o PSD, quanto mais positivo, pior. Então, o paciente que tem glaucoma muito avançado, o PSD ele tinha um PSD de 10, começa a reduzir, voltar para zero. Você fala assim, nossa, esse paciente está melhorando? Não, porque se esse paciente tem um glaucoma muito avançado, ele já tem um campo totalmente comprometido. Se ele tem um campo totalmente comprometido, quando eu faço esse modelo de desvio para cá, esse pontinho em relação a esse daqui não tem muita diferença. Então, ele fica um campo mais homogêneo. Homogêneo para ruim, mas homogêneo. Só que o PSD ele não quer saber se esse campo é bom ou ruim. Ele só classifica o paciente em relação a ele mesmo. Então, se esse paciente tem um campo visual totalmente ruim, ele vai me mostrar o seguinte, tem pouca variação de uma região do campo visual para outra desse meu paciente. Então, glaucomas avançados, o PSD começa a voltar para o zero. Enquanto que o MD não. O MD, como ele classifica o padrão de preto aqui do desvio total, quanto mais perda o paciente tiver, mais avançado ele classifica. E quando a gente tem um MD até menos 6 é um glaucoma inicial, de menos 6 a menos 12 é um glaucoma intermediário, e acima de menos 12 um glaucoma grave. Claro que tem muito mais coisa além disso, mas basicamente, se a gente olhar o MD, é essa classificação que a gente usa. E quando ele tem um MD menor que menos 30, a gente considera que esse paciente tem uma cegueira também.
O VFI é o Visual Function Index, é o índice de visão visual desse paciente. Esse paciente tem uma visão, um GHT. O que é o GHT? É o índice que ele compara 5 regiões do campo superior com 5 regiões do campo inferior. Lembra que o glaucoma, não cheguei a falar disso porque não dá tempo de falar tudo, mas ele é uma neuropatia que altera o campo visual assimetricamente. Por isso que a gente precisa ver onde é que estão os escotomas. Alterando assimétrico, esse GHT ele compara 5 regiões da parte superior com 5 regiões da parte inferior, e ele te dá se esse paciente tem um GHT dentro do limite da normalidade, se ele tem um borderline ou se ele tem fora do limite da normalidade. Esse paciente aqui tem um GHT fora do limite da normalidade, com MD ruim, -8, a gente classificaria como um glaucoma intermediário, e um PSD de 5, que para a gente não importa, porque esse PSD não mostra para a gente classificação do glaucoma. Só que quando você está no ambulatório de glaucoma, o mais importante é você avaliar esse modelo de desvio aqui, que é o PSD, que é onde vai te dar os escotomas mais específicos para o glaucoma. Um outro exame que a gente tem, que é o OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Eu vou falar bem por cima desse OCT, porque isso daqui tem muita informação, mas basicamente, ele tira uma foto do nervo, esse mapa colorido aqui, ele vê a espessura da camada de fibras nervosas, onde está mais verdinho é bom, onde está vermelho é ruim. Aí, quando você faz esse mapa aqui, que é um mapa preto e branco, esse é um mapa de desvio. Quanto mais colorido, pior. Aqui no mapa de desvio, o ideal que a gente quer é que esse paciente não tenha cor nenhuma aqui em volta. Percebe que esse paciente tem uma cor amarela avermelhada nessa região inferior. Significa que provavelmente nessa região aqui, ele tem uma perda da camada de fibras nervosas da retina, que bate com esse mapa de espessura. Tá vendo que nessa região é que ele tem uma coloração mais vermelhinha? É ruim. E aí ele faz um mapa axial desse paciente e ele te classifica aqui, ó, o que é normal é o verdinho, o que é borderline é o amarelo e o que é ruim é o vermelho. Aí aqui é o olho direito, right eye, e aqui é o olho esquerdo. E se você vê esse paciente aqui no olho direito, ele tem uma perda localizada na região inferior, que é aqui, e esse paciente aqui no olho esquerdo, ele tem uma perda localizada também na região temporal inferior, que é essa região aqui, que são as duas regiões inicialmente mais acometidas pelo glaucoma, temporal inferior seguida pela temporal superior. Por isso que sempre que o paciente tem glaucoma, sempre olhe nessas regiões, principalmente que é onde o dano glaucomatoso acontece com mais frequência, por ser a região da retina que os axônios são mais longos. Eles sendo mais longos, eles são mais suscetíveis a terem danos. Aqui é só uma foto de um olho só que a gente vê. Ele te dá também várias medidas aqui da rima neuroretiniana, da escavação, só que não é muito bom confiar nisso daqui, porque né, nesses parâmetros aqui o OCT ele pode errar, e por isso que nessa hora é melhor você fazer o seu exame na lâmpada de fenda, que é mais fidedigno. E aí ele te dá a qualidade do exame, esse que a gente tem lá no serviço, que é o da Optolol, ele varia de 1 a 10, então um exame de 10. Não teve fragmentação dos vasos na hora que a gente bateu a foto. Se você perceber aqui, teve uma leve fragmentação dos vasos, isso é muito importante, porque quando tem uma fragmentação do vaso, significa que mesmo com nota 10, o exame talvez não foi muito bem feito, é melhor repetir. E aí você vê se a camada de fibras nervosas da retina dele está dentro da normalidade. Por que esse exame veio tão a calhar no glaucoma? Porque o glaucoma, quando a gente tem defeito de campo visual, já é um glaucoma avançado. A gente já comeu muita bola aí. Esse paciente já tinha glaucoma há muito tempo. Porque o campo visual, ele só altera em glaucomas avançados. Enquanto que o OCT, ele é bom para você ver se esse paciente tem ou não tem glaucomas iniciais e acompanhar esse paciente nos glaucomas iniciais. Ele é muito mais sensível para glaucomas iniciais. O campo visual, que é um teste de função, o paciente só vai perder função visual quando o glaucoma está muito alterado. Enquanto que esse exame aqui, que ele te mostra a camada de fibras nervosas, ele é bom para glaucomas iniciais e veio muito a calhar. Hoje é um exame que a gente usa muito para glaucoma, porque a gente consegue saber se esse glaucoma está progredindo ou não. Você faz uma imagem dessa daqui nesse ano que vem você bate de novo e você compara. Aqui, ó, tem
comparison, que aí você coloca de um ano de um lado, do outro ano do outro, e ele coloca para você aqui as curvas do ano, e você vê, nossa, esse paciente teve uma piora expressiva nessa região aqui, ou a camada de fibras nervosas dele alterou. Aí ele te dá um gráfico de pizzas e um gráfico de relógios também, para te facilitar, e aqui ele dá uma média da camada de fibras nervosas. Tudo que é verdinho é bom, que é amarelo é ruim, mas aí a interpretação disso tudo aqui vai muito além disso, mas só para vocês verem, quando estiver lá no ambulatório, viu um exame desse de tomografia de coerência óptica de nervo óptico, é basicamente isso que a gente avalia. Mapa de desvio, mapa de espessura e o mapa do corte axial para a gente avaliar essa camada de fibras nervosas. Só para vocês terem uma noção do que é um OCT. Aqui um OCT da região macular, ó, o nervo tá para cá, e aqui é toda a região macular. O OCT, por que ele foi muito revolucionário na oftalmologia? Porque se vocês verem aqui, ó, tem uma camadinha branca, outra mais pretinha, outra mais clarinha, mais pretinha, clarinha, pretinha, clarinha, pretinha, uma bem fininha aqui, clarinha, outra pretinha embaixo e as clarinhas. Isso daqui a gente nunca conseguiu fazer biópsia de retina. Isso, todas essas camadas que vocês estão vendo aqui, é tudo camadas da retina. E a gente conseguiu fazer uma biópsia fotográfica da retina. Foi uma coisa, assim, esplêndida. A gente conseguiu entender muito melhor as doenças, quais camadas da retina que cada doença atua. Por exemplo, o diabetes, ele pega principalmente as camadas nucleares e plexiformes. A doença macular relacionada à idade pega muito mais a camada do EPR, que é o epitélio pigmentado da retina, que é essa região branca aqui mais de fora. E com isso, o glaucoma, a camada de fibras nervosas, essa primeira camada aqui, ó, mais brancacenta, grossa, quanto mais perto do nervo ela vai chegando, mais grossa ela vai ficando. Isso daqui que a gente avalia no glaucoma. E quando a gente faz a avaliação do nervo óptico pelo OCT, também fazemos a da mácula, porque aqui nessa região da mácula a gente avalia a camada de fibras nervosas, layer fiber nerve, aí a gente avalia junto a camada de células ganglionares. As células ganglionares são os terceiros neurônios da retina, que são os neurônios que dão origem à camada de fibras nervosas, que são a camada de fibras nervosas são os axônios dessa camada de células ganglionares. Então, a camada de fibra nervosa é os axônios dos núcleos da camada de células ganglionares. E a plexiforme interna. E quando a gente une essas três camadas, que são as três mais superficiais aqui da retina, e fazemos uma média aqui, a gente tem se está alterado ou se não está alterado. E é uma maneira de acompanhar também glaucomas iniciais pela espessura do complexo ganglionar da mácula. Quanto mais perdas a gente vai tendo, mais significa que esse glaucoma está alterando. E aí, para outras doenças, a gente avalia a espessura da retina, o volume, o EPR, as nucleares, as plexiformes, mas isso daí não vou entrar muito nesse mérito, porque é bem complicado de explicar tudo. E, basicamente, a gente avaliou, então, lá, PIO, fizemos a paquimetria para ver se a paquimetria, que é a camada de espessura da córnea, para a gente ver se essa pressão intraocular é fidedigna ou não. Fizemos a gonioscopia para a gente avaliar se esse glaucoma é ângulo aberto ou ângulo fechado. Fizemos a avaliação do fundo de olho para ver como é que está o nervo óptico desse paciente. Fizemos o campo visual, que é a avaliação funcional, de funcionalidade. Lembra, campo visual só altera em glaucomas avançados. Glaucomas iniciais não vai ter alteração de campo visual. E a tomografia de coerência óptica, que ajuda muito a gente a acompanhar glaucomas iniciais para a gente saber se o nosso tratamento está sendo efetivo ou se não está sendo efetivo. E a estereofoto, que é o padrão ouro para a gente avaliar dano estrutural comparando um ano com o outro, que é o que a gente bate a foto do nervo óptico e compara uma com a outra. E quando a gente fala de tratamento de glaucoma é muito complicado, porque você precisa saber se é primário, secundário, ângulo aberto e ângulo fechado. Mas, basicamente, a gente tem essas opções, que são os colírios, os tratamentos a laser, as cirurgias e os implantes de drenagem, e a cetazolamida e o manitol, que são muito mais usados a curto prazo, ou glaucoma de ângulo fechado agudo, que chega na emergência, a gente lança mão dessas duas medicações para baixar a pressão rápido. Só falando um pouquinho dos colírios, a gente tem algumas classes, que são as prostaglandinas, que são as mais potentes,
Qual que é o mecanismo da prostaglandina? Ela aumenta o escoamento do humor aquoso. Então, o humor aquoso é produzido e drenado, produzido e drenado. A gente, para pressão aumentada, a gente tem um desbalanço dessa produção e dessa drenagem. As prostaglandinas vão aumentar a drenagem via uvo escleral desse humor aquoso. Então, guardem que prostaglandina aumenta a drenagem de humor aquoso. Tá bom, tá ótimo. Os representantes que a gente tem, que às vezes vocês vão ver nos ambulatórios, é bimatoprosta, latanoprosta e travoprosta. Os agonistas alfa-2 adrenérgicos, eles reduzem a produção do humor aquoso, e os que a gente tem é a brimonidina e a apraclonidina, sendo que a gente usa só a brimonidina porque a apraclonidina tem efeito de taquifilaxia, ela perde o efeito. E a brimonidina, além de reduzir a pressão do humor aquoso, ela também aumenta a drenagem via trabecular desse paciente. Então, ela reduz a produção do humor aquoso e aumenta a drenagem. Os inibidores da anidrase carbônica reduzem a produção do humor aquoso, a gente tem a dorzolamida e a brinzolamida. Os beta-bloqueadores reduzem a produção do humor aquoso, a gente tem o maior representante aqui no Brasil, que é o timolol. Cuidado para escrever timolol em pacientes que têm asma, DPLC, insuficiência cardíaca congestiva, que são contraindicações do beta-bloqueador, que é sempre bom perguntar. E os agonistas colinérgicos, que é aqueles que induzem miose. Esses a gente usa muito mais nos glaucomas de ângulo fechado, e eles também aumentam o escoamento via trabeculado. O nosso maior representante é a pilocarpina. De glaucoma era isso, tem muito mais coisa, mas eu tentei dar uma passada geral. Agora vamos falar sobre a doença macular relacionada à idade. Vai ser mais rápido, não que seja mais fácil que o glaucoma, mas é um pouquinho mais rápido. A doença macular relacionada à idade, ela é uma doença degenerativa, ou seja, acontece com a idade, você não vai ter uma DMRI num paciente de 30 anos. Se você tem um paciente de 30 anos que tem aspecto de DMRI, abre chave para diagnóstico diferencial, não é DMRI. DMRI é doença de paciente idoso, dos 50 anos para cima, e que afeta a região macular, que é o centro da visão. É a principal causa de cegueira e baixa visão no mundo ocidental atualmente. 30% da população americana acima dos 75 anos tem DMRI. E no Brasil a gente não tem uma estatística para isso, mas não é muito diferente, porque cada vez mais a população envelhece, e quanto mais velha a população vai ficando, mais DMRI a população vai tendo. Os fatores de risco. Primeiro, idade. Segundo, história familiar, etnia. Brancos têm muito mais DMRI do que pacientes negros. Tabagismo é um fator de risco importante e um fator de progressão da doença. Então, a partir do momento que você fez o diagnóstico de MRI, pergunta se o paciente fuma e estimula ele a parar. Claro que estimular a parar tabagismo é muito difícil e a gente não tem esse perfil, sabe? Assim, o médico oftalmologista que está acostumado aquela correria ali de consultas mais rápidas, agilizadas, a gente não consegue ter essa abordagem do tabagismo. Então, manda para um clínico, manda para um pneumo, se você vê que o paciente está a fim de parar, para entrar com aquelas medicações para ajudar a parar o tabagismo, porque o tabagismo é um fator de piora progressiva da DMRI. Obesidade, dieta rica em lipídios e açúcares também é um fator de risco. Exposição excessiva ao sol. Nossa, gente, desculpa, excessiva ali, perdão, tá erradíssimo. E olhos claros são fatores de risco questionáveis. Os subtipos, a gente tem basicamente dois tipos da doença, a forma seca ou não neovascular e a forma exudativa ou neovascular. A mais comum é a forma seca, graças a Deus, porque é a menos grave. Mas ela é caracterizada basicamente pela presença de drusas e atrofia geográfica. Eu vou explicar para vocês o que são essas drusas e mostrar as fotos. E corresponde a 90% da frequência da doença. E a forma exudativa ou neovascular é caracterizada por uma neovascularização da coroide. Corresponde a 10% corresponde a 10% do total da doença. Só que ela tem uma perda mais rápida e súbita da visão. O que são essas drusas? Drusas são depósitos brancos ou amarelos que ficam entre o epitélio pigmentado da retina e a membrana de Bruch, que é uma membrana que separa a retina da coroide. E eles são ricos em metabólitos do EPR e lipídios, porque o EPR ele perde a função de... Uma das funções do EPR é fazer a retirada dos metabólitos da retina. Porque
Sempre que a gente está enxergando, o tempo todo, a retina está produzindo metabólitos tóxicos. E o EPR, uma das funções dele é retirar esses metabólitos tóxicos da retina. E quando o EPR vai perdendo função, ele não dá conta de tirar esses metabólicos tóxicos e vai acumulando. E é isso que dá origem às drusas. É uma falta de ação do EPR de limpar a retina. E a atrofia geográfica é quando essas drusas que eu vou mostrar na imagem, elas vão se desfazendo e dando local a atrofias do EPR da retina. Então, forma uma retina atrófica sem função, e é nesse estágio de atrofia geográfica que os pacientes com DMRI da forma seca perdem a visão, quando as drusas dão origem a essa atrofia geográfica. Porque atrofia a retina, essa retina perde função, não capta luz, o paciente não enxerga. Os exames que a gente mais utiliza na DMRI é a retinografia, que é bater foto do fundo de olho, a tomografia de coerência óptica e a angiofluorescenografia. Eu não vou falar sobre a angiofluorescenografia, porque é muito extenso isso daqui, mas eu vou mostrar para vocês as fotos da retinografia, para vocês verem nos ambulatórios, às vezes, isso aqui é uma DMRI. Às vezes está lá no retinógrafo, vendo as imagens, dá uma olhadinha lá se tem alguns pacientes com DMRI e compara. Isso daqui. Se você ver aqui, ó, o nervo, aí aqui a gente tem as arcadas temporais, temporal superior. Lembra que a veia é mais coradinha porque a camada muscular é mais fina, então a gente consegue ver mais o sangue na veia. E a artéria ela é mais brancacenta pelo reflexo dorsal da camada muscular da artéria, que é mais grossa. Então aqui a gente tem as artérias temporais superior e temporal inferior. O que a gente chama de polo posterior, ou mácula, ou centro da retina? Toda essa região que fica entre as duas arcadas temporais, tanto a arcada temporal superior e inferior. Então, toda essa região aqui é o que a gente chama de polo posterior ou mácula. Percebe? Essa região mais central aqui é o que a gente fala de fóvea, que é a região que tem a maior quantidade de fotorreceptores. E nessa região macular, percebe que tem essas bolinhas brancas. Quando você senta o paciente na lâmpada de fenda e usa a lente de fundoscopia para ver a retina desse paciente, você vai ver que esse paciente está cheio dessas bolinhas brancas. Aí, alguém que já entende um pouquinho mais de oftalmo vai falar para mim, Guilherme, mas como que você diferencia essas bolinhas brancas dos exudatos duros, dos exudatos algodonosos lá da hipertensão arterial e do diabetes? Prática. Você vai sentar o paciente, é muito diferente uma drusa de um exudato duro e algodonoso. Todos eles têm esse aspecto branco-amarelado, mas os exudatos ficam nas camadas nucleares, são mais superficiais, e as drusas ficam mais profundas. Como que a gente avalia se está mais profundo ou mais superficial? Você avalia com relação aos vasos. Se essas manchinhas amarelas estiverem no mesmo plano do vaso, significa que eles estão mais superficial, provavelmente nas camadas nucleares ou na camada de fibras nervosas. E se eles estiverem um pouco mais posterior ao vaso, percebe aqui, ó, esse vaso está passando bem na frente dessa bolinha amarela. Então, o vaso está mais para frente. Significa que essas bolinhas amarelas estão mais profundas. Isso aqui são drusas, isso não são exudatos. As drusas são classificadas como pequenas, médias e grandes, mas aqui basicamente você tem uma drusa pequena quando ela é menor que metade de um vaso sanguíneo, de um vaso sanguíneo das arcadas principais, tá? Esses aqui, que uma veia principalmente, porque a veia é mais grossa que a artéria, e geralmente 2:1 ou até 3:1. Ou se elas são grandes, quando elas são maiores ou igual ao tamanho de uma veia. Percebe que aqui, ó, eu tenho uma drusa enorme, é muito maior do que a espessura de uma veia. Esse paciente aqui, ele tem drusas de diversos tamanhos, mas ele tem drusas de grande tamanho. Essas drusas grandes classificam a gente como sendo uma DMRI já intermediária para avançada. A chance desse paciente aqui perder visão por uma atrofia geográfica em relação a esse aqui é muito maior. Na verdade, esse é o mesmo paciente aqui 4 anos antes e aqui 4 anos depois, para vocês verem como que a DMRI evolui e evolui rápido. Não é uma doença que demora tanto para evoluir. A gente não sabe ainda como parar essa evolução na forma seca, que é o paciente que não tem líquido dentro da retina, não tem neovascularização, ele só tem essa presença dessas drusas. Qual que é o tratamento para isso daí? Não sabemos até hoje. A gente acompanha e tem a indicação de fazer
polivitamínicos, só que sem muito evidência científica. Se o paciente tiver dinheiro, quiser tomar, você prescreve. Se o paciente é pobre e não tem dinheiro para comprar, não precisa prescrever, porque não muda. Isso daqui é uma jogada de marketing de laboratório, que fizeram um estudo lá do Aredes para ver o polivitamínicos para doença macular relacionada à idade. Parece que nas formas intermediárias a graves, o uso dos polivitamínicos melhoram um pouco a evolução para as formas graves de atrofia geográfica. Isso é sustentável? Não. Muitos retinólogos, é uma briga no pessoal da retina para saber se vai fazer ou não vai fazer, mas em geral o consenso é que todo mundo fala para o paciente que não tem o que fazer e o paciente pergunta, mas não tem mesmo o que fazer, doutor? Aí você fala, tem um polivitamínico, não vai funcionar 100%, a gente não sabe se isso realmente funciona, mas o paciente do consultório particular, melhor de vida, ele vai falar, melhor tentar alguma coisa do que não tentar nada. Só que aí você vai falar para ele, tudo bem, mas você vai gastar R$ 200 por mês para tomar essas vitaminas. Topa? Topo. Então, beleza, foi uma conversa que você teve com o paciente, você explicou para ele que não vai ajudar tanto, mas ele quis tentar, porque é uma doença que a gente não sabe o que fazer, não tem tratamento. Então, a gente vai acompanhando esse paciente, rezando para ele não desenvolver uma atrofia geográfica e rezando para ele não trocar de uma DMR seca para uma exudativa, porque enquanto ele está na DMR seca, ele não tem uma perda significativa da visão. Aqui é a mesma coisa, só que nessa região aqui, você percebe que aqui já tem uma região de atrofia geográfica. Olha, perceba que eu vou circular a região mais clara, ó. Essa região toda aqui do polo posterior que está mais clara, tudo isso daqui já é uma atrofia geográfica. Esse paciente aqui já tem uma visão de 2400, porque a retina toda dessa região do polo posterior aqui entrou em atrofia. Aqui, o que a gente fala para o paciente? A gente fala para ele assim, ó, infelizmente a sua doença não tem cura, eu não tenho o que fazer a não ser ficar te vendo de tempos em tempos, mas tratamento para isso não tem, a gente não tem nada para fazer. Até hoje a gente não sabe o que fazer para evitar essa atrofia e nem o que fazer para melhorar essa atrofia, mesmo porque a retina é tecido nervoso. A gente não, depois que a retina atrofiou, ela não regenera. Então, a gente não tem até hoje um transplante de retina, como a gente tem o transplante da córnea. Então, não tem muito o que fazer. É sentar com o paciente, conversar e bater papo, explicar para ele tudo o que está acontecendo. Já atendi muitos pacientes que eles já chegam para a gente sabendo já disso. Eles já colocam na internet DMRI e eles já chegam e quando você fala o que eles já sabem da doença, eles já vão falar para você assim, eu já sei que não tem cura e que não tem o que fazer. Isso para você já é bom, porque você vai evitar uma conversa longa, porque ele já foi, já procurou, então ele já está ciente de que a gente não tem muito o que fazer de tratamento. Não é que a gente é médico ruim, é porque não existe mesmo. E aqui no OCT, quando você passa esse paciente no OCT, você percebe que você tem essas bolinhas aqui, ó. O EPR é essa região mais branca aqui, mais posterior. Debaixo do EPR você tem a coroide, que é uma camada vascularizada que nutre o terço externo da retina. Lembra, ó, só fazendo uma revisão de anatomia, não sei se vocês tiveram, mas a gente tem as artérias e as veias da retina, que entram pelo nervo óptico e nutrem os 2/3 internos da retina, e a gente tem os vasos ciliares, que vêm lá da artéria oftálmica, que vem aqui para a região da coroide. Esses vasos ciliares que nutrem a coroide são responsáveis por nutrir o terço externo da retina, que são a camada de fotorreceptores. A luz, quando a luz vem aqui lá da frente, bate aqui no olho, ela primeiro bate lá no EPR, bate na camada de fotorreceptores, a camada de fotorreceptores processa essa luz, manda uma mensagem para a camada nuclear interna, que são as células bipolares, e das células bipolares vai para a camada de células ganglionares, e da camada de células ganglionares corre para o nervo e aí vai para a cabeça para você fazer enxergar. Então, a luz passa de fora da retina para dentro. Primeiro, fotorreceptores, que é a camada mais externa, depois bipolares e depois camada de células ganglionares. E quando você tem essas ondinhas aqui no epitélio pigmentado da retina, são acúmulos de lipídio e acúmulos de materiais tóxicos dessa retina. E esse acúmulo significa que o nosso EPR está perdendo função. Se ele está perdendo função,
a camada de fotorreceptores, uma hora ou outra vai parar de funcionar, porque essa camada de fotorreceptores está trabalhando com toxicidade ali dentro, porque o EPR não está conseguindo tirar essa toxicidade, esses metabólicos tóxicos. E aqui você percebe que é uma retina, que a espessura dela ainda tá boa, a gente vê a espessura aqui nesse gráfico aqui, ó, tá tudo verdinho, ótimo, de 200 a 300 na parte central tá beleza, 300 a 400 mais ou menos aqui na média, na região paracentral tá bom. Agora, quando você vê esse paciente aqui, percebe que ele tem essas drusas aqui na camada do EPR, e você vê que tem uma região preta aqui no meio da retina. Essa região preta no meio da retina é líquido. Líquido por quê? Porque provavelmente esse paciente desenvolveu uma membrana neovascular aqui na coroide ou na retina, e essa membrana neovascular, que são neovasos que acontecem ali, eles são neovasos que perfuram o EPR e a membrana de Bru e jogam líquido ou sangue para dentro da retina e incha essa retina de líquido. E é nessa hora que o paciente que vem controladinho ali da DMRI seca para você, fala para você que, nossa, minha visão piorou nessa última semana muito. Por isso que é uma visão, uma piora aguda ou subaguda, que é quando começa a ter líquido dentro da retina, ou até mesmo subretiniano ou sub-EPR, que são as várias classificações que a gente usa dentro da DMRI, mas basicamente guardem isso. Tem líquido na retina ou não tem líquido na retina? Forma seca e forma exudativa. Forma seca perde visão cronicamente e vai ficando cego conforme vai desenvolvendo atrofia geográfica, e a forma exudativa você perde a visão de forma mais aguda ou subaguda por acúmulo de líquido ou sangue dentro dessa retina por essas membranas neovasculares que se formam. A DMRI exudativa, acabei já de falar, mas é caracterizada por neovascularização de coroide, que a gente chama de NVC, nos prontuários que vocês forem ver, procurem essas siglas, porque o oftalmo é cheio das siglas, né? O clínico pega um prontuário nosso e não entende nada, porque é BIL, PIL, FO, NO, NVC, não tem uma palavra escrita, é tudo siglas. Então, NVC é neovascularização coroidiana. O que acontece? Esses vasos da coroide, eles se proliferam para o espaço sub-EPR ou subretiniano. Quando a gente fala subretiniano, é acima do EPR, tá? E sub-EPR é abaixo do EPR. E extravasa é um conteúdo seroso sanguinolento e faz uma queda aguda da acuidade visual e é responsável por 80% das cegueiras pela doença. A forma exudativa é responsável por 90% dos pacientes, só que 20% das cegueiras. E a forma exudativa é responsável por 10% dos pacientes, só que 80% dos pacientes cegos pela doença. Então, é muito menos frequente em termos de volume de pacientes acometidos pela doença, só que os pacientes cegos, 80% têm a forma exudativa. Como é que a gente vê no fundo de olho que esse paciente tem uma forma exudativa? Aqui é uma imagem mais grosseira, mas é bom para ver. Percebe que aqui na região macular você está vendo sangue e essa coloração mais amarelo esverdeada. Isso aqui é líquido que tem nessa retina. Pode correr um ACT nessa retina aqui que você vai ver que vai estar uma retina lotada de líquido. E aqui o paciente tem perda de visão. Olha isso daqui. Essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo mais brancacenta onde eu estou passando o mouse, isso aqui é uma membrana neovascular. O EPR vem aqui e ele sobe. Ó, essa região mais branquinha aqui é o EPR. Então, isso daqui é uma membrana neovascular sub-EPR. Essa membrana neovascular sub-EPR que esse paciente se formou, ela está jogando líquido para dentro da retina, que é esse tanto de região preta aqui dentro da retina. Olha como a espessura dessa retina ficou aumentada. Isso aqui baixa muito a visão do paciente. É esse paciente aqui que é esse daqui. E aí você percebe que tem uma membrana neovascular aqui que está jogando líquido. Tem vários tipos de membrana neovascular, mas guardem que forma a membrana neovascular que enche a retina de líquido e faz piora da visão. E aí o tratamento, como eu já tinha explicado, DMRC, que é a suplementação vitamínica, o estudo que a gente tem, que é o AREDS 2, foi feito com essas dosagens de vitamina por dia. Aqui no Brasil, a gente tem alguns representantes, eu vou falar o nome comercial, porque é o único que a gente tem, assim, que tem exatamente isso daqui, que é o AREDS, da Latinofarma, e a DMRI úmida, a gente trata com inibidores de VEGF. O que é isso? É fator de crescimento endotelial. A gente tenta
reduzir esses neovasos para eles pararem de soltar líquido dentro da retina. A gente tem atualmente o aflibercept, o ranibizumab e o bevacizumab, que a gente usa off-label porque não tem na bula, só que todo mundo usa e o laboratório só não coloca que pode ser usado, porque o bevacizumab, uma ampolinha a gente consegue fazer em até 30 pacientes e custa R$ 1.700, enquanto que o ranibizumab e o aflibercept vem dose única por paciente e custa R$ 3.000. Então, para o laboratório é muito mais vantajoso fazer aflibercept e ranibizumab do que a gente pegar um frasco de bevacizumab e aplicar para vários pacientes. Mas isso daí tem muita briga, basicamente, mas eles não colocam na bula que pode ser usado dentro do olho. Porque, principalmente, o bevacizumab foi inicialmente uma medicação original para cânceres, para fazer endovenoso, mas a gente descobriu que dá para fazer bem, introduzir intraocular, que vai tudo bem e enxuga bastante esses neovasos. Pessoal, era isso que eu tinha para falar.